E o Região continua abrindo espaço para a discussão de temas de interesse público. Hoje voltamos a falar do processo de privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O projeto de lei para a desestatização da empresa, encaminhado pelo governador Tarcísio, está tramitando na Assembleia Legislativa e foi aprovado por todas as comissões da Casa, o que significa que o projeto tem grandes chances de ser aprovado. E o nosso convidado de hoje é o ex-prefeito Nelson Nicolau, que tem se manifestado contra a privatização e até escreveu um artigo elencando vários motivos para a não venda da empresa pública. Nelson, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Vamos então conversar a respeito desse tema bastante delicado. Magalhães, é um prazer falar com você e ter essa oportunidade de contato com a população de São João. Quero te cumprimentar pela sua ética, bom senso, equilíbrio e a prática de um jornalismo sério que você faz. Você sabe que eu sempre admirei essa sua postura, esse seu jeito de ser, não apenas como profissional, mas como cidadão e como gente. Obrigado. Ô Nelson, e o que explica essa posição veemente contra a privatização da Sabesp? É aquela frase que eu usei, ó, água não é Coca-Cola. Então, uma fábrica de Coca-Cola pode estabelecer o lucro que deseja para os donos da fábrica e acionistas da fábrica e vender a Coca-Cola no preço que quiser. E toma Coca-Cola quem quer, né? Água não, a água é um bem essencial que precisa estar na torneira de todas as casas, né? Nos hospitais, nas escolas, na vida das pessoas. A água é um produto essencial, né? Que não é um produto para se ter lucro em cima, né? É um serviço importante para a sociedade, ninguém vive sem água. Então, a água não é Coca-Cola para se ganhar dinheiro. E a privatização, embora as pessoas alegam, não, a entidade privada tem mais eficiência. Eficiência para quê? Para ter lucro, para distribuir os dividendos aos acionistas. Então, a sociedade perde o controle de um bem essencial, importante para a vida das pessoas, né? Eu não sou contra, não sou um privativista e muito menos um estatista, né? Eu entendo que a sociedade nossa escolheu o livre mercado para regular a economia, a vida, etc., né? Não sou contra as iniciativas particulares e privadas. Mas na água, não. Como na saúde. Você já imaginou se não tivesse o SUS atendendo as pessoas que mais precisam? Você já imaginou se não tivesse escola pública? Como seria a educação no país? A água é a mesma coisa. A água é um bem essencial e não é uma coisa para ganhar dinheiro, né? E essa questão essa história, é mais eficiente, é mais lucrativa, tá bom. A eficiência da empresa privada, a eficiência é para gerar lucro, né? A eficiência da empresa pública é para gerar serviços e atender a população. E depois outra, por que privatizar a Sabesp se ela teve o ano passado um lucro de 3,12 bilhões de reais? Por que privatizar a Sabesp se ela está servindo São João com 100% de distribuição de água e de qualidade e 100% de coleta de esgoto e esgoto tratado? Ela não funciona? Agora, veja o que aconteceu com a Enel, que é a empresa de Enel ou Enel, que é a empresa de energia elétrica de São Paulo. Quantos dias a cidade ficou sem luz? Aqui mesmo em São João, depois que privatizou a Eletro, eu mesmo como prefeito, né, que privatizou a CESP, virou a Eletro, eu mesmo quando era prefeito não conseguia falar quando precisava alguma coisa. Olha aí os postes das ruas como estão com essa poluição visual cheia de fio, de cabo, etc., e ninguém estragando o visual da cidade. E quando acaba a luz, lá na Serra da Paulista não para de ter interrupção da luz nas propriedades rurais e mesmo na cidade. Você não tem para quem reclamar, liga para um 0800 e atende lá uma voz de inteligência artificial que não tem um mínimo de sentimento, né? E o meu medo é que, privatizando a Sabesp vai
acabar fazendo o quê? Para ter lucro, ela diminui a qualidade dos serviços, não faz a manutenção adequada, aí vai deteriorar ao longo do tempo as redes, né? Não vai ampliar serviços, tá? E vai aumentar a tarifa. O objetivo é o lucro, não a qualidade do serviço. E a Sabesp presta um serviço maravilhoso em São João. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: se privatizar, o que nós vamos fazer? Os contratos com a Sabesp prevêem que, se privatizada, volta para o município. Tá? Mas aí nós vamos fazer o quê? Que jeito que nós vamos fazer um novo contrato, uma nova licitação para contratar uma empresa privada? Olha o que acontece com essas contratações de empresas para prestar serviço público. Então, nós precisamos discutir isso, né? A minha intenção é provocar, né, divulgar para a sociedade, para a população local, que nós temos esse problema, que ou privatiza e nós vamos ter uma série de consequências negativas, e se não se privatizar, o que nós vamos fazer? O que o município vai fazer? É preciso que a sociedade local esteja atenta a isso, né, para direcionar. Então, vai fazer uma nova licitação com uma outra empresa, porque o contrato diz, privatizou, volta para o município. Bem, Nelson, a Sabesp ela começou a operar aqui em São João no ano de 76, na gestão do prefeito Antenor José Bernardes. Ele foi muito criticado à época, né, por transferir o serviço de fornecimento de água para uma empresa, mesmo que pública. Em 2008, quando esse contrato venceu, na sua gestão, o contrato com a Sabesp ele foi renovado por um período, acho que mais 30 anos. Porém, o município impôs condições para a renovação e exigiu como contrapartida a execução de um plano de macrodrenagem que previa a construção dos piscinões do Recanto do Lago, da Vila Brasil, e também a represa na região... E mais 2 piscinões. Exato, e também a represa na região da Ponte do Arco. Eu te pergunto, seria possível uma negociação como esta se a Sabesp fosse uma empresa privada? Essa é uma questão que eu proponho. Primeiro, vamos imaginar, eu sou contra privatizar, porque está indo tão bem o serviço, tá? E a represa, ela tem jeito de continuar. Foi feito um novo contrato, depois do meu, que eu impunha a obrigação da Sabesp, entre as suas obras e responsabilidades e metas, era fazer o plano de macrodrenagem, que fez, está aí arquivado na prefeitura, e os 2 piscinões eu fiz, e o Vanderlei completou a obra dos 2, né, a conclusão. Né, eu arrumei o dinheiro e, com a ajuda do Beraldo, na época que era deputado, fizemos os 2 piscinões. Né, e a represa era a responsabilidade da Sabesp. Foi alterada, depois que eu saí da prefeitura, esse contrato, a Sabesp tem a obrigação de passar o dinheiro para a prefeitura e a prefeitura fazer a represa. O Vanderlei fez a licitação para começar a obra e uma empreiteira entrou na justiça, parou a questão. Então, tem condições. Se privatizar, volta os serviços para o município. Quanto vai custar isso para o município? O município vai decidir licitar para uma outra empresa assumir o serviço. Nós botamos no contrato, no edital, a responsabilidade dessa nova concessionária executar a obra da represa e dos 2 piscinões e muito mais. É isso que eu quero discutir, né? Escutar a população, que a população esteja atenta a isso, que vai interferir na sua vida. Mas, né, o projeto, Nelson, o projeto foi enviado para a Assembleia sem essa discussão com a sociedade. Sim, é isso que eu estou falando. Eu quero cutucar, quer dizer, eu não vou abdicar nunca, mesmo eu não sendo candidato a prefeito, não estando vinculado a nenhum partido político, tá? Eu não quero politizar essa discussão. Eu quero chamar a atenção da população que nós temos um problema seríssimo para acontecer e a população não está participando, não está tendo canal para discutir, mesmo de afogadilho, o governador mandou para a Assembleia, tem maioria na Assembleia para aprovar o projeto, isso vai acontecer sem que a sociedade participe.
né? E eu tenho medo que, primeiro, eu prefiro que não seja privatizado. Segundo, se for, o que nós de São João vamos fazer? Quanto vale o patrimônio que volta para o município? Qual será o valor do contrato que nós vamos pedir numa nova licitação de benefício de renda de valores para o município? Como é que nós vamos implantar um controle social das tarifas? Né? Privatiza, tá? Aí vem uma nova empresa, começa a cortar serviço, fazer mal o serviço, tá? Para ter lucro. Aumenta as tarifas para ter lucro. Amanhã, um caos, como é que o município vai se virar? A prefeitura vai pôr dinheiro para o serviço ser bem feito, para meia dúzia pôr dinheiro no bolso? Não é correto isso. Na semana passada, nós conversamos aqui com um vereador de Aguaí. Aguaí, desde 2019, tem o serviço da Sabesp. E a preocupação é com as cidades que não dão lucro atualmente, Exatamente. não são cidades superavitárias. E ele disse que São João também não é, assim como Aguaí não é superavitária. A preocupação é que esses municípios fiquem desassistidos ou com as condições bem precárias de atendimento por uma empresa privada. É isso que eu estou falando. A empresa pega o serviço, ela não tem renda para manter o serviço, vai cobrar tarifa mais cara. Enquanto é do Estado, né, tem a compensação. A Grande São Paulo, por exemplo, dá um lucro que compensa as cidades que não dão lucro. Se privatiza e cada cidade vai ter o seu serviço ou municipalizado ou fazendo nova concessão para empresa privada, fatalmente a qualidade dos serviços vão cair, tá? E as tarifas vão aumentar. É isso que me preocupa. E não é só aqui. Por exemplo, a Sabesp, ela teve, né, como eu falei, teve um lucro de 3 bilhões o ano passado. E ela é obrigada, o conselho da Sabesp definiu que 70% do lucro vai em serviços. Então, os serviços só melhoram, né? E tem um controle, o Tribunal de Contas fiscaliza as contas da Sabesp. Então, na hora que privatizar, o Tribunal de Contas não vai fiscalizar mais. Quer dizer, qual é o controle social que você vai ter da qualidade dos serviços, da ampliação dos serviços e do preço das tarifas? É complicado, é muito complicado. Muito bem, Nelson. A gente vai rapidamente aqui para o intervalo. Voltamos daqui a pouquinho falando um pouco mais a respeito da privatização, do projeto de lei de privatização da Sabesp. Até já. Nós já estamos de volta aqui no Região, hoje com a presença do ex-prefeito Nelson Nicolau, ele que está se posicionando contrariamente à privatização, ao projeto de privatização da Sabesp, que é a concessionária de água e esgoto do estado de São Paulo. Nelson, você prevê uma piora, você já falou um pouco disso no bloco passado, mas é importante a gente reforçar essa informação. Uma piora na interlocução da empresa com as prefeituras, por exemplo, porque uma coisa é você tratar com uma empresa pública, a outra é você reivindicar junto a uma empresa privada, né, que tem como objetivo principal o lucro dos acionistas. Sim, esse é um dos pontos principais. Por exemplo, quando você tem um serviço público, por exemplo, do Estado, ou, no caso da Sabesp, você tem condições de fazer pressão política para melhorar o serviço quando alguma coisa não está andando bem. Você junta a Câmara, vereadores, a população, faz manifestação, vai atrás do governador, você tem com quem falar, com quem dialogar, você tem canais para pressionar. Na iniciativa privada, não. Você não vai saber o que está acontecendo lá dentro. Quando o problema ocorrer, já está grande demais. Você não tem... Olha, eu estou te dizendo, eu queria, na época que eu era prefeito, né, parte nos loteamentos novos, enterrar a fiação. Não fica tão mais cara do que imposto. Né? E na Avenida Dona Gertrudes, Ademar de Barros, Henrique Cabral, 14 de julho e tal, em alguns eixos eu queria fazer, já tinha reservado o recurso
para fazer o aterramento, enterrar as fiações, para ficar, por exemplo, Ademar de Barros, Saldanha Marinho, um eixo comercial bonito, arrumado, desenvolvido, atrativo para a região e tudo mais. Naquela época, a Eletro não aceitava, né? Agora até aceita, mas o custo disso é muito caro. Então, a mesma coisa, se for uma empresa privada, se, por exemplo, for fazer um núcleo de habitação popular, tá? Você precisa que leve a água até lá, faça a rede de água, a rede de esgoto, a caixa para distribuição. A empresa pode falar o seguinte: não temos dinheiro, só se aumentar a tarifa. Isso quando você consegue sentar com os caras e falar. Então, é complicado, isso que eu queria chamar a atenção. E eu não estou falando do nada. Países da Europa estão retomando os serviços de água na França, na Alemanha, tá? Estão retomando, porque não está dando certo. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a tarifa é 56% mais cara do que a Sabesp em São Paulo. Em Campo Grande, que privatizou, a tarifa é 87% maior do que a tarifa em São Paulo. Tá? No Amazonas, privatizou, tá? Faz 20 anos, ou um tanto por aí. Né? Só 15% da população tem acesso à água encanada. E o Estado teve que fazer captações, rede de adutoras e tal, por dinheiro para poder ter a água. Só que o Estado pôs dinheiro, é dinheiro do contribuinte, é do povo que paga imposto, tá? E foi feito para quê? Para a empresa privada ganhar mais dinheiro tarifando a água. Então, não é brincadeira, tá? A água não é Coca-Cola para se ganhar dinheiro em cima. Ô Nelson, você dela. escreveu um artigo com esse título aí que você acabou de citar, e houve uma repercussão muito grande, inclusive entre alguns deputados. Eu lhe pergunto, há como fazer uma mobilização dos deputados, da sociedade, para barrar esse projeto que já está em vias de ser aprovado na Assembleia Legislativa? É o que eu proponho. Eu tenho falado com deputados, né? Em São João, no dia 14 próximo, nós vamos tentar fazer um evento lá no auditório do Instituto Federal, conclamando a população, sem bandeira de partido, sem politicagem para a próxima eleição, mas chamar a população para discutir essas questões. Nós estamos convidando técnicos extremamente vivenciados na questão de saneamento básico para mostrar essas coisas para a população. Eu acho que a gente tem que se mexer, sabe? A gente não deve ficar passivamente no buraco, sabe? Sem reclamar, sem lutar, sem tentar reverter uma coisa que eu acho, desculpe a expressão, burra ou malandra. Por quê? Água não é Coca-Cola para ninguém ganhar dinheiro em cima. Esse evento está programado para quando? E lá no Instituto Dia 14 próximo, às 7h30 da noite, lá no auditório do Instituto Federal. Aproveito para convidar você e toda a população que estiver nos ouvindo para ir lá escutar, dar seu palpite, né, participar, porque mesmo que a gente não consiga deter a privatização, pelo contrato volta para o município. O que nós vamos fazer? O município vai se estruturar para tocar por conta própria? Nós temos que discutir essa construção, né, da entidade que vai tocar. Não, vamos fazer uma licitação. Como é que vai ser esse edital? Como é que nós vamos garantir o controle social, o controle do preço das tarifas, o controle da execução dos serviços, a retomada, por exemplo, da ideia da construção, a ideia está aí, né? Mas do processo de construção da represa e os 2 piscinões que faltam para a gente reduzir de vez os riscos, que foi o que me fez exigir no contrato anterior de concessão, que a Sabesp fizesse o plano de macrodrenagem e executasse a represa, né? E eu fiz os 2 piscinões que o Vanderlei deu o acabamento final, né? Para a gente reduzir o risco de toda aquela enchente que ano a ano, e agora com o aumento
desse descontrole do clima com chuvas pesadas, né, nós vamos continuar sempre com aquelas pessoas passando o apuro que passa com as enchentes ali no Oscar Jansen e Redondezas. Né? Muito bem, Nelson, eu agradeço a sua presença aqui para discutir um assunto importante de interesse público, mas antes, eu gostaria que você comentasse também, dentro da questão política, o relator do projeto é o deputado Barros Munhoz, que é aqui da região, né, foi seu companheiro de partido durante muito tempo. Os deputados que tiveram votos aqui, eles serão chamados também para discussão? Não, eu tenho, à medida do possível, eu tenho falado com todos que eu conheço e que tenho amizade, né? Estamos fazendo esse movimento, junto com prefeitos da região, o Alexandre de Aguaí está firme nisso, né? A gente está procurando mobilizar. E claro que para esse evento eu vou convidá-los para estarem presentes. Não, o que nós queremos não é fazer bagunça, nós queremos é debater a questão para que a gente encontre a melhor solução possível, para que amanhã não falte água, não falte saneamento básico, né? O foco tem que ser saneamento básico, servir à sociedade, à população, e não, volto a dizer, água não é um produto, né, como a Coca-Cola, que você faz para vender e ter lucro. Até porque a Coca-Cola toma quem quer, água todos necessitam dela. E eu, apesar de não estar na política, eu não vou abrir mão do meu dever, com toda a experiência que eu acumulei nesses anos todos. Eu acho que eu tenho o dever de falar o que eu penso para abrir o debate para que a gente chegue a uma solução boa. Nelson Nicolau, ex-prefeito de São João da Boa Vista, muito obrigado pela entrevista, pela presença hoje aqui no Região. Eu que agradeço, Magalhães, um grande abraço para você. Muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui agradecendo a você. Um grande abraço e até o próximo Região.